Estamos de volta com o TCE Notícia e para você que chegou agora, estamos falando sobre o musical O Coro do Preconceito, encenado por servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Estão aqui no estúdio o diretor teatral Breno Pessurno e a curadora do Momento Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Mônica Chateaubriand. Bom, eu terminei o primeiro bloco com uma perguntinha. Afinal, é possível mudar o pensamento de quem assiste um espetáculo como esse? Mudar o pensamento eu não sei. Eu acho o resultado do pensamento eu não sei, mas a forma de pensar talvez. Eu sempre falo isso, que não existe uma intenção, ninguém imagina que você vai acabar com o preconceito. Não se trata de acabar com o preconceito. Se trata de trabalhar, de refletir sobre ele e de fazer com que ele não seja um lado mais forte da gente, com que ele não prevaleça. E esse trabalho da mediação de conflitos, todo esse trabalho do momento cultural no tribunal, ele é um trabalho de ética, né? É uma ação conjunta entre os funcionários no sentido de estreitar os vínculos e as relações entre os funcionários da instituição. E aí, quer dizer, esse tipo de prática, ele leva à reflexão. Nós saímos dessa peça, eu acho que a gente sempre sai um pouco mais rica, a gente sempre sai pensando um pouco mais. Nós vivemos momentos ali de dificuldade, de estresse mesmo, de como colocar, de rejeição de certos assuntos. E eu achei extremamente interessante porque faz parte do projeto. Isso era uma coisa que o Momento Cultural queria que a peça fosse construída em função de relatos de funcionários e atuada por funcionários, para que os seus colegas vissem seus pares no palco. Quer dizer, eu acho que pode sim, não só com esse segmento de teatro, mas com todo um trabalho que o tribunal está desenvolvendo nessa área já há um certo tempo. Nós temos atividades de canto coral, que existe também é um trabalho de aproximação entre as pessoas, entre os funcionários lá do tribunal, e é uma visão contemporânea da ética, né? Esse esforço em promover aproximação, estreitar os laços, né? Para que você consiga entender as diferenças. E eu acho que o tribunal está trabalhando muito isso através de todo esse projeto, de todas as pastas os projetos que o Momento Cultural vem desenvolvendo, como rodas filosóficas, rodas literárias, o próprio coral, né? Porque hoje a gente repete o pensamento, a gente repete, nós temos uma vida toda pautada em rotinas, em horários a cumprir, uma velocidade grande. Esses espaços que o tribunal está cedendo aos seus servidores, são espaços de reflexão. Quer dizer, quando você vai cantar, você não vai pensar em algo, mas você vai sair daquela repetição, daquela rotina e vai fruir o seu pensamento. E você se aproxima dos seus pares na instituição. Então, eu acho que é bastante positivo, sim. Eu acho que pode melhorar, pelo menos. E na sua opinião? Eu acho que, além de tudo isso que a Mônica falou, eu acredito que pode mudar, sim. Não qualquer pessoa que vai ver, mas eu acho que tem algum tipo de pessoa que vai ver uma peça sobre preconceito, um filme sobre preconceito, e você vê aquilo sendo resolvido, sendo tratado de uma maneira positiva e sendo transformado. Eu acho que a pessoa pode sair transformada, sim. Há alguns anos atrás eu fiz uma peça que era uma peça muito, muito séria, muito pesada, sobre a Segunda Guerra Mundial. Se passava dentro de um campo de concentração nazista. E os dois personagens eram gays. No final, a peça era muito emocionante, as pessoas saíram chorando no final. E muitas vezes as pessoas da plateia vinham falar conosco que elas tinham mudado. Que elas viam aquela peça e falaram, eu nunca pensei sobre essa perspectiva. Eu estou muito envergonhado de mim mesmo. Muitas vezes eu ouvi isso de senhores e senhoras idosos falando isso conosco, com os atores. Então, por causa desse processo que eu passei, dessa experiência, eu acredito sim que possa mudar na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas, sim. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que consegue sensibilizar algumas pessoas, sim. Se sensibilizar um,
já tá bom, né? Com certeza. É isso que a gente imagina, a gente vai aos poucos, né? E são práticas, eu acho que... E essas práticas, elas acabam que se refletem positivamente na atividade final do tribunal. Porque se você consegue atuar na forma de relacionamento entre os funcionários, na forma como eles se relacionam entre si, se você consegue, de alguma forma, atingir, minimizando questões de conflito e questões de diferença, obviamente, eu gosto muito de frisar isso, que a gente não pretende acabar com isso, porque isso faz parte, o conflito, inclusive, ele pode ser positivo, dependendo do resultado dele. E gosto de frisar também que ninguém quer acabar com preconceito, porque isso faz parte da gente. Nós temos dificuldades em lidar com diferenças, porque a gente tem dificuldade de lidar com o desconhecido, né, com o novo, com o que é diferente da gente. Então, se a gente consegue, pelo menos, atingir, né, fazer com que as pessoas pensem, reflitam alguns, eu acho que já é bastante satisfatório o resultado. Agora, Mônica, qual o objetivo de alguns dos servidores, né, encenarem os próprios dramas no palco? A questão não foi assim bem o objetivo deles encenarem. Nós já tínhamos um elenco formado desde a primeira peça, que foi muito bem sucedida, e eles gostaram, ficaram satisfeitos com o resultado do trabalho deles e foram bem acolhidos. E nós repetimos, com exceção de mais um personagem, dois personagens que saíram, 2 que entraram, mas a maioria do grupo já era montada. E aí o Breno, depois ele fala sobre isso, né, Breno? Ele achou por bem não deslocar os estereótipos. Ele achou por bem a pessoa que era mais cheinha fazer o papel da mais cheinha, a pessoa que tinha o cabelo branco fazer o papel da velha, a pessoa, enfim, ele achou nesse caso, mas nem todos, porque nem todos os personagens representavam. A negra é uma pessoa negra e é uma pessoa que tem uma função importante no tribunal. Ela é uma pessoa concursada que tem uma função muito importante e é importante mostrar uma mulher, que já existe um preconceito, negra, chegando aonde ela chegou, uma pessoa que faz doutorado, daqui a pouco ela é doutora e uma pessoa extremamente articulada. E ela própria dá o seu testemunho, né, uma pessoa que sabe, conheceu pessoalmente o que é o preconceito. Né? Breno, por que você preferiu não deslocar os atores? Porque, você imagina, eu tenho a atriz que ela tem o biotipo de mulher mais cheia. Porque ela não é exatamente a atriz que fez, ela não era gorda. Ela era mais cheia em relação às outras moças do elenco. E eu tinha a negra. Aí você imagina, se eu colocar a negra fazendo a velha, vamos dizer. A velha fazendo a gorda fazendo a velha. Para eu conseguir fazer daquilo, para eu propor um signo ali que fosse aceito pela plateia, entendido, eu precisaria de 6 meses de ensaio. Talvez 1 ano de ensaio, porque para tornar aquilo crível, para tornar aquilo uma coisa, caramba, que destacação fantástica, como resolveram bem isso, e como eu estou vendo a gorda na velha, como eu estou vendo aquela que faz a gorda, faz a velha, que fantástico, não estou vendo a gorda, estou vendo uma velha. Para fazer isso, eu tinha que ter um processo de desenvolvimento, de estudo e de aprofundamento no tema que nós não teríamos tempo. Embora fosse muito atraente fazer isso, sim. Mas não. Por causa do pouco tempo, eu fui aí eu até confesso, fui no mais fácil mesmo. A coisa vai ser gorda, vai ser velha. Nós tínhamos a questão do tempo, né? Tempo que não estava a nosso na verdade, favor. A atriz que faz a velha nem era velha. Ela tem cabelo branco. Não, é uma moça de 50 e poucos anos, não é isso? Só que ela tem cabelo completamente branco e muito magrinha. Então, desculpa, você vai ser a velha. Bom, Breno, você acha que a intolerância com as diferenças tem presença marcante na dramaturgia mundial? Não. Eu acho que não. Acho que não tem, não. Acho que é uma coisa que tem que ser... que deveria ter. Nós vamos encontrar isso, claro, em várias peças, em vários filmes e tudo, mas não é uma coisa que esteja muito marcante, não. Não é mesmo. Embora, claro, tenha, mas não é uma coisa que esteja marcante, uma coisa que seja significativa, não é. Perfeito. Não é, não.
Mônica, bom, após a apresentação, o elenco e toda a equipe conversaram com a plateia, né, sobre o processo de construção do espetáculo. Na sua opinião, qual a importância dessa troca de experiência entre a plateia e o elenco? Eu queria só acrescentar, porque também fazia parte do projeto, quando ele foi, quando nós chamamos o Mediare, que a Tânia, que é uma grande mediadora de conflitos, uma pessoa muito conhecida, a Tânia Almeida, ela faria e como fez, ela faria essa palestra, essa apresentação, essa grande roda, essa grande conversa. Ela seria a gestora dessa grande roda de conversa. Ela, com a equipe de direção, quer dizer, no caso eu, a curadora, o Breno e o Diego, e a plateia participando. Obviamente, a Tânia começou falando sobre o projeto, o que significava para aquela plateia, e a Tânia colocando e falando das questões da mediação de ferramentas de conflito para dizer como foram inseridas e como é que a mediação de conflitos pode atuar nesses casos, né? E depois houve essa troca grande e tínhamos umas pessoas do Ministério Público que gostaram muito do trabalho, e o Ministério Público está querendo, através desse grupo que faz mediação de conflitos no Ministério Público do Rio de Janeiro, nos propuseram, não sei se isso vai acontecer, mas querem conversar também de levar isso ao Ministério Público, gostaram bastante. E elas participaram, quer dizer, trocaram. Eu acho que foi extremamente enriquecedor, porque em termos assim, estéticos também a peça ficou muito boa. Nós cuidamos de luz, o cenário também ficou muito bom. Foi tudo muito feito com muito cuidado, né? Com muito carinho, muito cuidado. Bom, a gente está chegando aí no finalzinho do segundo bloco, né? Eu gostaria que vocês deixassem um recado para as pessoas que discriminam as outras e também para aquelas pessoas que sofrem a discriminação. O que eu posso dizer é que é para a gente tentar se imaginar excluído, não sendo aceito. É muito difícil, né? Você não ser aceito, você ser excluído. Então, eu acho que se a gente, em qualquer situação que seja, porque muitas vezes a situação ser tão distante de você que você não se identifica com aquela situação e não consegue se colocar no lugar da pessoa. Mas que a gente se coloque dentro da nossa perspectiva, imaginando situações que para a gente possa se encontrar excluída, alijada. Eu acho que isso é bom, é mais ou menos o que as pessoas sentem quando elas não são aceitas. Bom, agora manda um recadinho para quem se sente excluído, né? Para quem se sente excluído, bom, a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, ela fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela fala que preconceito para ela é coisa de gente burra e mau caráter. Então você que está sofrendo preconceito, pensa que aquele cara que está te ofendendo, te agredindo, um mau caráter, burro, então você passa através dele, isso não vai ser importante na sua vida, passa adiante. Opa, perfeito, gente, muito obrigada pela participação, sejam bem-vindos sempre. Ok, muito obrigado. Obrigada. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.